complicado, né? Eu acho que a internet não está muito boa, né? A gente está com problemas ainda e acabou que não temos, né, tivemos ainda essa oportunidade de estar com a internet para chegar ainda. Mas primeiramente a paz do Senhor Jesus, Pastor Júlio César. Que saudade de falar esse nome, né? Pastor Júlio César, né? Estava vendo hoje na internet tantas coisas que eu já passei, né? Tantos lugares que já viajei, tantas mensagens que já assim sobressaiu da minha boca, né? E hoje teve bem dizendo, duas almas que vieram aqui, onde a gente recebeu com carinho, com muito amor. E hoje eu queria que vocês atentassem para esse momento agora e eu quero falar tudo, né? Tudo que eu tive visões, tudo que é mentira em arrebatamentos, né? Que são sentimentos emotivos. Então eu queria hoje trazer para vocês. O som tá alto, o fundo tá bom para vocês aí, dá para meditar, vocês que escolhem, dá para me ver aí, dá? Queria que vocês comentassem aqui, porque mais ou menos eu não sei como que está do outro lado. Bom, sim, tá tudo bem? Tá ótimo? Tá bom, tá ótimo. Bom, primeiramente, queria agradecer a Deus. Pastor, parabéns, obrigado. Acho que, né, confundidos e envergonhados serão meus inimigos, né? O que Deus está fazendo comigo é mostrando que quem é dele, ele jamais o abandona. E o que Deus está fazendo comigo vai espelhar você que está afastado dos caminhos do Senhor, está achando que Deus não te vê, está achando que Deus não te dá atenção. Olha o que aconteceu comigo. Passei pelo vale da sombra da morte, passei pelas lutas, os desvaneios dessa vida, mas o Espírito Santo foi lá como um forte, né? E me tirou do lamaçal do pecado e me deu essa grande força com vigor e luz. Bom, como vocês viram o título, eu queria que vocês dessem o like, já ia compartilhando. É muito tenebroso o que eu vou falar aqui. Eu acho que vocês têm que ter estômago. Eu sei que ainda na internet está mal, ela não tá bem. Não dá para ver muito bem aqui, vai falhar algumas vezes. Mas eu espero que a voz, né, a minha voz estejam chegando até vocês. Bom, hoje eu quero contar um pouquinho das minhas experiências fora do corpo. Experiências essas que eu vou falar aqui, e eu quero que vocês tomem muito cuidado primeiramente, porque está tendo muitos arrebatamentos aqui na internet. E Deus mandou alertar isso. Se vocês souberem, eu fui o primeiro homem a trazer um homem arrebatado ao inferno. Foi atrás da minha vida no Brasil, no mundo, que o ministério foi chamado sobre arrebatamentos. E eu fiquei muito preocupado, estou andando na internet, estou muito preocupado em arrebatamentos, em visões estranhas. Porque tem muitas pessoas falando coisas que não se cabem à ideologia do Espírito. Não se interlaça naquilo que realmente é vívido. João, quando você pega João, ele falando acerca do Apocalipse, pode ver que ele não se embaraça. Tem coisa que ele fala que é difícil de explicar, que é difícil de entender, né? Mas aí muitas coisas chegam na última hora, é para quem lê e não entende, e quem não entende não leia. Tipo, como se fosse um interlado de pessoas para que não entenda mesmo agora. Porque as coisas reveladas são para nós, encobertas para Deus. Então Deus, ele deixa um pouquinho lá na frente, né? Ele faz esse intermédio para quem lê e não entenda, e para quem entenda não lê. Então esse intercalado de mistérios, né? E então eu queria que você chamasse o seu filho já do seu lado agora, o seu marido, e eu vou contar todas as visões que eu tive, né? Existem dois tipos de visões. A primeira visão fora do corpo e a segunda visão em mente. Tem pessoas que já foram arrebatadas em mente, ou seja, não saíram do corpo, estavam consciência, mas vem na imaginação uma imagem do inferno, uma imagem do céu. Isso se chama arrebatamento de sentido, de espírito. De sentidos é quando o espírito sai com todos os 5 sentidos: tato, olfato, né, paladar. Então um é arrebatamento de espírito, outro é de sentido. O espírito nos mostra em pensamento. Então isso é um arrebatamento rápido de espírito, onde Deus mostra para nós em mente. Isso também, né, faz jus à revelação. Quando o dom de revelação, quem tem dom de revelação sabe que Deus nos mostra, né, em pensamento muitas vezes o que a pessoa tem. Então, assim, enfim, é coisas que depois a gente vai se falando. Bom, primeiramente eu queria, né, trazer, tá, para vocês esse versículo bíblico.
tá? Todo mundo vai mandando pro seu pai, sua mãe, seu filho, sua tia, tá bom? Está escrito assim. Glória a Deus, diga graças a Deus. Irmãos, está escrito assim, ó. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Bom, todos vocês sabem os versículos que a Bíblia menciona sobre o inferno. Se é na cronologia da história, você vê Jesus falando mais de Mateus do inferno do que do céu. Jesus começa a falar um pouco do Grena, né? Começa a comparar também, na verdade, o inferno com aquele paredão do deus Moloque, onde eles jogavam lixo, né? Naquele terreno, né? E queimavam os lixos ali, né? Então você começa a comparar Jesus falando sobre que agora na separação, né, da humanidade, como ele está com o Pai diante da eira, vai separar o trigo e o joio, e também a casca velha, o chamado joio, amarrará em fardos e jogará no fogo que nunca se apaga. E lá tormentarão com gemidos e ranger de dente. Então, que o verme nunca se morre, né? Então Jesus começa a falar algumas alusões do inferno. E o que mais chama atenção nessa hora é que Paulo diz que Deus faz da mesma mão e do mesmo barro vaso para a honra e vaso para a desonra. Então tem pessoas que já nasceram para ir para o inferno. Infelizmente. Não podemos mudar isso. Tem vasos que estão para desonra. Tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão se converter. São pessoas que foram produzidas e feitas por criatura de Deus. Então nem todos podem ser salvos, né, nesse tormento eterno, né? Então eu quero que vocês saibam que nessa hora eu preciso carregar o celular. Complicou. Alguma extensão para carregar o celular? Então eu quero que vocês saibam nessa hora, aperte os cintos, porque o que eu vou estar trazendo para vocês é a pura realidade do que realmente é o fogo do tormento. O inferno, o Grena, o Seol, né? Já tem ensinos meus falando sobre isso. Muitos pastores estão brincando de ir para o inferno, porque muitas coisas que vocês estão vendo no culto que vocês congregam, na igreja que vocês congregam, é réu de juízo do inferno. Então, eu sei que vai ser polêmico esse vídeo, mas eu não estou nem aí com críticas, né? Vai se preparando, gente, porque o negócio vai ferver. Queria que você já compartilhasse. Olha, compartilhe um pouco até eu meditando aqui na Bíblia. Vai lá. Então vamos trazer o carregador também. Vai compartilhando. Hoje a batata vai assar. E vai assar muito, hein? Vai, gente, compartilha. Vai lá. Atenção, povo de Deus. Acorda, sai do sono da indolência. Isso, compartilhe no WhatsApp, dos pastores, da igreja. Pode colocar. Coloca aqui. Vamos colocar aqui o carregador aqui do celular. Que a gente possa, isso, continuar com a live, tá ok? Acho que não vai dar. Pega aquela garrafa, por favor. Obrigado. Ok. Perfeito. Ai, gente, vocês caíram? Olha que luta que é, gente, quando a gente pega a verdade, 1%. Se ele for ver assim, descarregou, estava em 5%. Fez assim. Vou segurar aqui. Tá, vamos lá. Todos aí já fizeram a sua parte, já compartilharam. Então vamos lá. Só mais um pouquinho. Bem pouquinho. Tá? Bom. Presta bem atenção. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado. Bom. Eu queria que todos vocês prestassem atenção no meu rosto. Parem com o que estão falando. Evitem digitar agora. E eu queria fazer uma pergunta para você. Se você morrer hoje, se você hoje, nessa noite, em Lucas 12:19, diz que essa mesma noite pedirão a tua alma. Eu queria perguntar a você que está em casa, para onde irá a tua alma? Desde o pastor Júlio Escolha de Libertação, Deus vem trazendo esse
ligado a mim, a alma do homem. A alma não é a matéria, somos feitos de corpo, alma e espírito. A matéria voltará ao pó. O espírito voltará a Deus que o deu. Mas a alma que se tornou vivente através do espírito de vida que soprou das narinas do Senhor, veio nas narinas de Adão, soprou da boca do Senhor, estaremos voltados à alma vivente. Mas essa alma se descola do espírito quando ela morre. Por quê? O espírito produziu a alma. O espírito é de vida e não de morte. Então todos aqueles que têm em Cristo renascerão no espírito. Mas os que não têm, a alma padecerá na morte. Agora, porque Deus é espírito. Então, interessante, né? Então, a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma, quando nós saímos do corpo em alma e não se tornamos espírito, com certeza estaremos indo para o juízo do inferno. E o que é o inferno? Todos nós sabemos que é uma região espiritual. É como se fosse você estar aqui hoje em Juquitiba, amanhã está em São Paulo. São mundos distintos, civilizações totalmente diferenciadas, costumes, regras totalmente fora do comum para com o outro. Porque na Terra você goza, bebe, curte, dança, mente, prostitui, fala mal do seu próximo, fala o que você quiser. Segundo, o homem ele se exagera nesse comportamento porque ele sabe que amanhã não terá o juízo. Então, ele abusa dos seus feitos. Então, ele vai com sua garra de desonestidade, como um leão faminto à presa do pecado, e assim se lambuza em meio aos seus tormentos de decisões, pensamentos, ações, desequilíbrios sociais. E tampouco também vemos o amor diante dos homens, pois é necessário que um trairia os outros, e o amor de muitos se esfriaria e o pecado se aumentaria. Então o homem se lambuza nesse tipo de situação. Aqui ele fala sobre as questões da terra, ele fala sobre as questões dos prazeres carnais, de vanglória, dinheiro, fama, sucesso, talento. Pessoas sonham em ser alguém, outros sonham em ser advogados, juízes, e espera isso para o futuro. Mas se eu perguntasse para essas pessoas o que ela espera para o futuro da sua alma, o que ela responderia? É uma pergunta difícil. Eu tenho certeza que nem todos aqueles que responderem sobre o seu sucesso financeiro não teria resposta para falar sobre o futuro da sua alma. Porque estão almejando as coisas terrenas e esquecendo aquelas coisas celestes que são eternas e não visíveis agora, mas visíveis depois. Pois quando esse corpo se torna um corpo indo para a decomposição e a alma para a sua composição de tormento, porque agora a composição, um se decompõe e um se compõe. Um se compõe à morte eterna e o outro se decompõe ao pó da terra. E aí vemos a separação dos dois ambientes. O espírito voltando para Deus que o deu, a alma seguindo o juízo das suas escolhas através de um corpo mortal, onde Paulo disse que todos pagarão o que foi feito em forma deste corpo, ou bem ou mal. Então, veremos, essas pessoas não saberiam perguntar, elas não saberiam responder o que seria, o que ela está fazendo para o futuro da sua alma. Pois bem, é aí que vem o engano. Quando Jesus ele começa ali passar pelo deserto, sabemos nós que a mesma sandália que molhou no Jordão é a mesma que secou no deserto da Judéia. E vemos ali no deserto Jesus sendo tentado. E você tem uma frase muito interessante que Satanás disse: tudo isso te darei se prostares e me adorarem. E olha que você é interessante que ele te daria para Jesus, porque é dele, porque foi dado a mim. E quem deu a ele? O pecado deu a ele. A eloquência de Adão e Eva deu a ele. Ele recebeu isso. E a primeira proposta que ele faz com Eva lá no deserto, lá no Éden, vocês vão ser maior do que ele. Por que ele citou isso? Porque se você vê Ezequiel, ele que tenta ser maior que Deus e não consegue. E já que não consegue, incita o homem a querer ser maior do que Deus. Então a inveja é algo muito tenebroso nessa terra. E a ganância de ser alguém. Todo jovem hoje se brigam numa empresa para um derrubar o outro na máquina, na auxiliar de produção, para querer ser um gerente da empresa. Um defama o outro, um pisa na cabeça do outro como uma escada, para querer ser melhor na empresa. E esse jeito que o homem carrega foi o jeito que Adão e Eva recebeu uma proposta de Satanás querendo ser maior do que Deus, onde ele mesmo colocou essa iniquidade entre si. Agora, o mais interessante nessa história não é só isso. É que o homem ele almeja as coisas que se vê. Ele está acostumado num paraíso físico. O homem está separado da realidade que há de vir sobre a sua alma. A alma é algo que é limitada. A alma ela não tem dia e não tem hora.
A alma pode se deslocar do corpo a qualquer momento. É muito fácil deslocar uma alma do corpo. Uma facada no pescoço, um mosquitinho da dengue que te pica, ou então um ataque cardíaco. A alma se desloca do corpo facilmente. O homem não tem toda essa proteção. E por que o homem sai de casa se sentindo tão vívido e tão imbatível? Por causa da misericórdia que o cerca. Pois a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é o fato de não sermos consumidos. Pois o diabo anda rugindo como leão, querendo que se possa tragar, mas o Senhor nos cuida. Então essa força, essa certeza que colocamos em mente, que vamos sair do trabalho, voltamos para casa e fazemos também alguns eventos futurísticos, como aqui não vamos fazer Natal, vamos casar, vamos fazer isso, ano que vem vamos fazer isso. Isso é a causa da misericórdia, que é uma proteção que nós sentimos na alma, que é o Senhor que interlaça e nos faz com que o inimigo nos cerque. Mas existe a lei da sobrevivência e existe também a lei do pecado e da morte, aonde aqueles que estão na carne se deixam se levar pela sua misericórdia e entram numa graça bendita, aonde Deus tem que pesar a figueira. Quando Jesus ele tem fome, ele vai até a pessoa. Como ele teve fome na figueira e não viu frutos e amaldiçoou. Assim também o machado está do lado da árvore, pronto para secar e jogar no lago de fogo. Assim então, somos essa videira. Davi disse: eu sou uma videira plantada na casa do meu pai. Nabucodonosor também, como uma planta, como uma árvore, sonhou que era uma árvore grande. Então é um jardim de Deus. E assim Deus o pesa todo dia, todo momento, as árvores que ele quer receber frutos. Paulo disse: então, olha agora, produzir frutos dignos de arrependimento, para que depois não se dê mal. Então, o que devemos pensar? Que somos uma árvore. Quando Jesus olha para aquele cego, que eu vejo homens como árvores que andam. Também diz o Senhor: saberão todas as árvores do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore seca e revigorecei a árvore seca, assim eu fiz, assim eu farei. Então o Senhor, ele tem tratado nós como plantios, plantas num jardim tenebroso chamado terra, um circular terreno e também assombroso. Agora, o que vemos? Vemos essa fase, a fase entre a vida e a morte. Existe uma vida e existe duas mortes. Quando nascemos em Cristo, recebemos a vida de cidadão dos céus, eleitos de Deus. Então, automaticamente, como estamos em Cristo, estamos vivos para o Senhor. Embora seja que aqueles que estão vivos, achando que estão vivos, mesmo fazendo os seus prazeres e deleites, já está morto. Ou seja, todos aqueles que já estão nos seus prazeres, bebidas, cachaça, prostituição, mentira, avareza, eles estão achando que estão vivos, mas já estão mortos. E existem duas mortes. A primeira é a morte física e depois a morte eterna. Então essa morte eterna é a morte da alma, mas existe somente uma vida. E por que existem duas mortes e uma vida? É simples. Porque assim manifestou um. Assim, por causa de um entronizou o pecado no mundo, mas também assim de um entronizará a vida para todos que o creem. Então essa é o único. Então não tem duas vidas. Jesus é a única vida. Pode participar, irmão. Pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia, Paulo diz: por causa de um entronizou o pecado, mas também por causa de um, assim todos foram salvos pelo seu sangue. Então, exatamente. Então a morte, ela tem o seu exército e Cristo sozinho derruba toda a morte. Aonde está a morte, tua vitória? Aonde está o inferno, teu aguilhão? Eita, aleluia. Glória a Deus. E esse fato de morrer, esse fato de deixarmos a vida, uma vida terrena, uma vida que vai passar muito rápido. Segundo o que diz, a Bíblia diz que passa a vida como vento. E é verdade. A glória do homem é como a erva do campo. A levanta e logo se desvanece. E assim entra todo o canto da terra, homens atrás de trabalhos, atrás de coisas, pegando seu carro, indo, subindo, descendo, outros indo trabalhar, outros indo prostituir, beber, curtir, ir na casa da namorada, pizza, lanches. Pessoas andando segundo a escuridão e pelo próprio conhecimento, com a maneira fechada de ver a vida, que ela é muito perigosa. Eu digo uma frase e sempre vou acertar: viver é perigoso. E por quê? Porque viver é um vestibular. Quando você passa pelo vestibular, você consegue entrar na faculdade. Vestibular são provas. E assim, para entrar na faculdade do céu, passaremos pelo vestibular da terra. Mas a coisa mais interessante que, se buscarmos, tem a cola de todas as provas. Assim Jesus deixou e facilitou para que todos fossem salvos por ele, para entrar na grande e gloriosa faculdade, onde há um diretor da vida, Jesus o Cristo. Só pensamos uma coisa: iremos então para a morte. E essa morte, ela não é visível, e nem todos falam, acordam cedo e dizem: eu vou morrer. Então eu vou antecipar aqui para vocês, porque o ensino está tão glorioso. Nós acordamos pensando em viver. Ninguém acorda e fala, pode dar o último beijo na esposa e diz: vou pegar o carro
foi um prazer te conhecer. Não, amor, quando eu voltar do trabalho, a gente vê a lição do nosso filho. Eles já pensam em voltar, mas muitos que saíram não voltaram. Por que não falamos da morte? Falamos só de bênçãos, receber vitórias, e não entendemos que um dia, tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você almejou, tudo que você pensou, há de dar conta no grande dia do juízo. Então o que é o inferno? Os pastores demoniados, endemoniados, estão acusando hoje nas igrejas que o inferno não existe. O inferno existe. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado, então não precisa de julgamento, pois já está condenado. Então, essa fábula de achar que depois do julgamento ainda que tem que ter inferno, não, a Bíblia diz que quem já não crê já está condenado. Então, é esse sentimento que temos diante dos nossos artigos. Artigos esses que nós colocamos leis e regras e que não são verdadeiras. Existe um inferno. Existem demônios, potestades e principados reinando numa região celeste, onde nos opõem todos os dias com ferramentas monstruosas. E uma delas, certamente, desejos da carne, sofrimento e solidão, desprezo, angústia, dissensões, heresias, apostasias dentro da casa do Senhor. Então, esse espírito que Paulo diz também afetou as igrejas, que entraria um espírito dentro das igrejas e cegaria a muitos. Começa pelo obreiro, começa pelo aquele guarda de carro, que a igreja parou de confiar em Deus. Vamos entrar aqui entre aspas, que não precisa ter um guarda de carro na porta da igreja, porque o Espírito Santo guarda. E por que guardar carro? Você pode roubar, ladrão. Eles estão cultuando a Deus, depois Deus dá outro, buscar primeiro o reino de Deus. Então os povos estão grudados da matéria, a igreja grudou da matéria. Senão o seu pastor não mandaria um obreiro ficar lá, guardando o carro lá fora da igreja. Então estamos ligados à matéria, buscamos a Deus com os corações na terra, mas esquecemos que existe um lado sombrio. Agora vamos descer lá para baixo. Aleluia. Igreja, está preparado para descer? Eu tive uma visão, e essa visão ela foi tenebrosa. A visão que eu tive foi que um anjo ele me pegou em arrebatamento de espírito. Ele me levou até um lado, uma esquina, e nessa esquina tinha um homem de um capacete rosa, uma moto. Enquanto o outro parou de moto para conversar, parece que eles marcaram um lugar onde se encontrar. O outro que desceu da moto deu um tiro na cabeça do outro, avarou o capacete e ele caiu e morreu. E o anjo disse: veja, quando eu vi a multidão, eu em espírito, eu vi a multidão naquele rodeando aquela pessoa, eu pensei, morreu? Sim, claro, morreu, tá, e aí? Daqui a pouco, aquele homem se levanta, o capacete é retirado de uma forma muito estranha, parece que a alma dele também estava com o capacete, é arrancado o capacete da alma. É muito interessante, é muito... A calça que você tá, a alma parece que tá com a mesma calça. É muito interessante. É algo muito surreal. É algo que não dá para... que a ciência não consegue explicar. E aquele homem tirou o capacete. E aí ele subiu e começou a gritar e dizer: meu corpo, gente, eu tô aqui, me socorra. Daqui a pouco, começou um buraco no chão. Um rodomio escuro. E aqueles demônios pegaram aquela alma e começaram a arrastar ele para lado, para baixo. Para baixo pareceu com umas rochas, e das rochas começou a ir para um lugar muito avermelhado, escuro, muito escuro. Daqui a pouco, os toletes de fogo começaram a acender o local. E ali, milhões de pessoas amarradas. Aquele homem que morreu, naquele instante, ele sabia porque ele tinha morrido. Ele gritava pela sua filha. Ele conhecia o nome da sua filha. Ele sabia onde ele trabalhava. Ele não perdeu a noção da sua própria vida. Ele sabia porque ele estava lá. Ele sabia que ele não tinha perdoado o seu próximo. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. E via na mente dele, como uma televisão, o crente parando na Praça da Sé de São Paulo e falando assim: Jesus tem uma obra na tua vida, vem para o Senhor. E ele ignorando, colocando aquele panfleto numa sacola de loja e fazendo a compra em São Paulo. E esqueceu daquela promessa. Ele via tudo isso. Ele chorava, ele pranteava, ele sentia dor. Ele queria urgentemente sair daquele lugar. A água, a sensação do inferno, é como se fosse um deserto árido. Nunca, jamais haverá um pingo de água naquele lugar. Aquele lugar você sente sede. Os demônios é como aquele jogo de Mortal Kombat, aqueles demônios, aquelas pessoas, aqueles homens com chifre aqui na testa, saindo pela boca. Demônios, monstros, eu digo assim, de 2 e 3 metros de altura.
Anjos que viraram trevas, ficaram horríveis, vieram criaturas estranhas, né? Então, aquelas criaturas começam a debulhar a alma do homem. E eu digo uma coisa que eu aprendi quando você vê o inferno, é tão interessante que quando uma pessoa está na cadeira de roda e ela não tem a perna, ele chega para nós, eu não sei se você já ouviu, eu tenho certeza que vocês em casa já ouviram, vocês aqui que estão aqui já ouviram, as pessoas dizem não ter mão e falam assim, eu senti minha mão, mas sem ter a mão. Por quê? Porque aos olhos naturais nós não estamos vendo a mão dele, mas essa mão na alma não desintegrou, ela existe, mas não é visível. Então, a pessoa no inferno, a alma, o braço é cortado, mas automaticamente o braço volta no mesmo lugar. Mas a dor de ter cortado o braço é a mesma de ter cortado aqui em cima. Por isso que a mutilação é constante. E outra coisa interessante, que não se apaga o fogo. Os vermes sobem no seu corpo. É como se fossem minhocas gigantes, desse tamanho, minhocas. É umas minhocas estranhas. É como se fosse aquela sanguessuga no deserto, aqueles bichos. Eles vão entrando na tua boca, entram no teu nariz, no teu ouvido, e não te deixa, ele vai corroendo você por dentro, e sai lá. Por isso que a Bíblia diz que o seu lençol será a guena, o seu lençol será os bichos. A Bíblia fala sobre isso, que a sua cama será os bichos. E aqueles bichos vão comendo a pessoa. Eu fico tão triste de ver pessoas falar que foi para o inferno e falar que não viu esses bichos, porque eles existem. A primeira coisa que você vê é os vermes que tem lá. É os vermes, você não pisa em rochas, você pisa em vermes. A sua cama, você deita em cima de vermes. Aqueles vermes te comem a noite inteira. Então, por que Jesus, eu pergunto pro anjo, por que Jesus iria fazer isso com as almas? Ele não amou o mundo? Ele não amou? Sim, ele amou. Mas amaram mais o mundo do que o próprio amor de Deus. Então deixaram a luz. E assim como rejeitaram a Jesus, hoje Jesus rejeita eles. E aí a gente vai falar o quê? Tá certo. O que foi, voltou. Então se você rejeita Jesus hoje na tua vida, e você venha morrer hoje nessa madrugada, pode ter certeza que você terá uma vida eterna naquele lugar. E se orar sair de lá, eu vou dar um estudo completo, já tenho na internet, hoje não é um estudo, é somente uma visão, um bate-papo, bem espiritual por sinal, que quando o inferno dará os seus mortos que nele havia. Então, os pastores que mexem com o dízimo da igreja, inferno. 10 centavos, inferno. Se não se arrepender, inferno. Irmãs que falam, assim diga o Senhor, Deus não disse, inferno. Gente, compartilha logo. É muito sério isso que eu estou falando. Sabe quando vocês falam assim, Deus falou comigo ali? Deus não falou nada. Mas a frase que você disse, Deus falou comigo. E essa frase não é existente, Deus não falou com você. É mais fácil falar, eu senti no meu coração, aí é diferente. Mas você falar que Deus falou com você e Deus não falou, você vai para o inferno. A Bíblia diz, não falarás o nome do teu Deus em vão. Quando você machuca, ai meu Deus, cuidado, réu de condenação. Se você vai no mercado, tem uma fruta lá, uma uva, e você pega uma uva para experimentar, inferno, injustiça, não pagou por ela. Roubo. Jogar lixo nas ruas, inferno. Por quê? Porque não está tendo tolerância nem misericórdia para aqueles varredores de rua, sobrecarregando o seu irmão. Então, você tem várias coisas pequenas que ninguém... Tem pessoas chorando, sentindo a presença de Deus, eu também estou. Que ninguém se importa. Mas Deus é um grande juiz e Ele é muito completo. Então esse descolar do corpo, quando a alma sai do corpo, as almas gritam dia e noite. Pessoas que foram públicas aqui na terra são irreconhecíveis no inferno. Por quê? Porque o seu semblante é de tristeza. Quem sabe muitas pessoas que famosas, que são como uma caveira queimando todo as almas que queimam a todo momento, elas não conseguem voltar a face, porque viram uma caveira. Então você olha aquela caveira e fala, quem é? Michael Jackson. Aquela caveira Michael Jackson? É. Porque o tormento é maior. Não dá tempo de reformular o rosto, de tão sofrimento, de tanta angústia. Não vale a pena você falar mal do teu irmão.
Se você morrer hoje, a tua alma pode descer ao abismo do inferno. Então, o Espírito Santo está avisando a terra há muito tempo sobre isso. Católicos, inferno. Por que católicos vão para o inferno? Porque adoram imagens. Ah, mas eu sou católico, não adoro imagem. Só do fato de você acreditar em Maria, você vai queimar no fogo do Hades. Porque você está levantando um bezerro de ouro. Você está dando alusão àquilo que é mentira, àquilo que é ilusão. Vocês que aceitam novela, aceitam a mentira dentro da sua própria casa, porque ali tudo é ensaiado, tudo ali é decorado, aquele ator não está chorando de verdade. Você está seguindo uma ritmologia da mentira, e o pai da mentira entra dentro da tua casa, bate no teu filho, te coloca no sofá e te deixa 1h30 grudada, e se alguém passar na TV, leva chinelada. É isso que Deus está irado com o povo. Máquinas, você muitas vezes, você no celular, o celular, Jesus mostrou para mim também naquela época. Eu tive um sonho em 2001, nem tinha celular ainda desses de tela. Eu tive um sonho que um homem dentro do computador colocava o seu órgão genital na tela e a mulher recebia do outro lado. Em 2001 eu tive essa visão. Deus é testemunho. Eu estava trabalhando de pedreiro, eu falei para o pedreiro, olha, eu tive essa visão. E está acontecendo hoje. O seu marido pega, leva o celular no banheiro e se masturba ali no videochamada. A mulher trai o marido dentro da própria casa, sem sair de casa. Batendo siririca, que você sabe qual é o nome, se masturbando, com um homem junto, dentro da sua própria casa. Não se precisa mais falar que vai pescar para se trair. Então hoje a prostituição, jovens que aperta lá X, e você sabe para onde vai vídeos, né? E vai para prostituição, canais de prostituição. Hoje está na mão dos jovens. A senhora que está ali, leiga de celular, dá um celular para a filha, e a filha vem totalmente um computador cru, que vai perguntar qual a idade dela, que é de maior, não pergunta. O site já te dá toda a proporção de prostituição. E isso tem acabado com milhões de pessoas. O funk, a Pombagira escrevendo funk. Os funkeiros vão tudo descer para o fogo do inferno. Por quê? Porque trazem orgias, imoralidade sexual, né? Desencadeamento sexual. E Deus, ele abomina essas coisas. Deus abomina essas coisas. E todos aqueles que praticam também, não somente os que fazem, mas os que concordam dos que fazem. Ou seja, não julgo não. Esse não julgar seu vai junto com ele também, né? Então a Pombagira é o demônio responsável pelo funk. E ela dá dinheiro para os funkeiros, para os MCs. E o sonho de qualquer MC hoje é falar que pegou a novinha na Hilux, dentro da Hilux, o pau torando, e eu pegando ela, dentro da Dodge Ram, com ouro no pescoço, com dinheiro no bolso, trazendo vários tipos de decadências e pecados, como a imoralidade sexual, como a ganância, como apressar se enriquecer e não ficar sem castigo sobre isso, como o dinheiro, o Exu do ouro, né, que se diz que é um demônio que há atrás do funk, junto com a Pombagira rainha, a deusa da sensualidade. Então, time de futebol, por exemplo, quando Paulo disse por aves, quadrúpedes e répteis, quando o homem adorara, olha para você, galo é réptil, é aves. Olha, o galo é o Atlético Mineiro. Nós vimos a raposa, quadrúpede, raposa, quadrado, urubu, Flamengo, né? Então, de anjos, semelhante a de anjos também, como São Paulo. Então, vemos a idolatria no futebol. Então, estamos tanta coisa envolvida neste mundo para nos tirar do foco. Tantas coisas que vai condenar a sua alma para um lugar de tormento eterno, aonde o teu pastor não vai poder tirar você de lá, aonde a tua vizinha não vai poder tirar de lá e nem teu dinheiro vai poder tirar de lá. É um lugar de tormento, de esquecimento de Deus. E uma certa feita eu estava dentro de um triplex, aonde eu estava longe com a minha família, que um missionário, quando eu fui para Minas Gerais, ele nos lançou fora. E aí recebemos um triplex para morar lá em Lagoa Santa. Quem conhece o canal lembra que eu morava numa casa de 3 andares, num triplex. E ali, eu estava ali naquele triplex e eu pedi a Deus, perguntando a Ele por que Ele lançaria as pessoas do inferno. Por que Jesus lançaria essas pessoas para o fogo do tormento? Então o Senhor disse, pega o lixo da tua casa. Eu peguei o lixo da minha casa e desci as escadas. E quando desci, eu abri o portão, que era um portão automático, eu lembro como fosse hoje. E Ele disse, joga no lixo. Ele olhou para mim e disse, você tem saudade do lixo que você joga? Eu falei, não. Você vai buscar no terraço lá? Não também, Senhor. Você não vê a hora de tirar de casa, né? Não vejo a hora. Fede, não cheira mal? Assim sou eu para as almas que não se interessam em buscar a minha face. Joga no fogo. Deus, você é um lixo para Deus se você não buscá-lo.
fede. No dia do julgamento, há um lixo, é lixo. A Bíblia diz que nossa justiça não passa como trapo de imundície. Então, é muito complicado você lidar com a vida. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar mais. É muito rápido a nossa vida na terra. Hoje eu posso chegar para o Luciano e falar: Luciano, dia 15, 16, 17 vai ter um evento aqui. Se nós chegarmos lá, se é que nós chegamos lá naquele momento, naquele dia, vivos. Se uma cobra não vier aqui nesse mato, nos picar e nós morremos fatalmente. Se é que chegamos lá. Então não adianta você não perdoar o teu marido. Pessoas em adultério, exatamente aonde eu quero chegar. Deus, obrigado, Jesus, obrigado por ter me lembrado. Pessoas que morreram sem perdoar o marido que pecou. Pegou o marido com outra na cama, ou vice-versa. O marido pegou a esposa e não perdoou a esposa e morreu. Foi pro inferno porque não perdoou a esposa. Aí ele fica pensando: por que eu não perdoei? O que valeu para mim não perdoar minha esposa? Você vai dar valor a perdão do adultério quando você estiver no inferno. Hoje você fala que eu não perdoo. Eu mato os dois. Você vai falar isso para mim agora. Eu mato os dois. Eu não aceito. A mulher dando para um e pegando, não aceito. Fala palavrão. Lá no inferno você vai se arrepender de não ter perdoado. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque lá você vai falar coisa pequena por um tormento tão grande. Coisa pequena por um tormento tão grande que eu estou passando aqui. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Pastores que expulsam demônios. Vou falar aqui, lembrando. Pastores que expulsam demônios. Os demônios dão risada de vocês porque vocês consultam eles e vocês não percebem. Então, pessoas que consultam mais demônios do que a Deus. Deus está irado com essas coisas. Eu sou homem de Deus ou eu não sou? Aí o diabo fala: você é homem de Deus. Se gesticulando, sendo aprovado por demônios. Olha onde nós chegamos. Jesus não perguntou para aquele demônio. Ele mesmo se perguntou: e eu tenho contigo, o Filho de Deus Altíssimo. Jesus perguntou: eu sou quem? Mas um dia ele perguntou para os discípulos, que ele mesmo amava: quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Pedro olha e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pedro, te digo, pois digo, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E você vê as pessoas consultando demônios. É verdade. E aí, sou ou não sou? A igreja que você gosta da igreja? Gosta da igreja? E como teve o embate de Valdomiro Santiago junto com a Universal. Um demônio caía lá e falava que era da Universal. A Universal falava que era de lá. E esse embate, esses pastores se vantagiando em coisas pequenas e vãs, que não valem para nada, igreja. São pequenas coisas que vão te levar para a condenação eterna. As irmãs que cantam no grupo de oração, se ficar mexendo muito o corpo, xinga no corpo, a carne começa a acender, Deus já não reprova o louvor inteiro. Essas irmãs, Cassiane, Lauriette, todas que cometem, todas que cantam por dinheiro, vão queimar no fogo do inferno. Ai, Deus me ungiu, a Cassiane, a voz dela, mas está ganhando ganhos excessivos. Com o nome de Cristo, vai descer a sepultura do Hades. Deus é imparcial, igreja. Deus é imparcial, igreja. Então, o que temos dentro de nós é uma esperança de não sentir o tormento do Senhor, que é o tormento que é do inferno, onde Ele nos levará. E Deus não leva ninguém, não joga ninguém para o inferno, nós escolhemos isso. Então, pastores que cobram para pregar inferno, se Júnior Trovão não se arrepender, ele vai queimar no inferno. Porque Jesus, ele olhou para os discípulos e disse assim: o que levaremos? Não levaremos nem alforje nem ouro. Os passarinhos comem e não trabalham. A raposa tem seus covis. Então, a forma de ganhar dinheiro com o nome de Cristo, inferno, milhões de cantores gospel estão queimando no inferno. Milhões e bilhões de cantores gospel estão queimando no inferno. Você furou a orelha, você pode ser condenado ao inferno. E por quê? Porque você adulterou a imagem de Deus. Ah, mas eu sou a imagem, não é mais. Deus não usa brinco, nem piercing.
Essas igrejas mundanas, que os pastores não falam mais sobre o pecado do corpo, que não se deve acrescentar nem tirar para que haja temor diante dele, como diz a Eclesiastes. Nós temos esse sentimento tenebroso. Igreja de Jesus Cristo, acorda enquanto é tempo, porque aquele lugar é tenebroso. Você vai chorar, vai gritar. Não tem bandido, não tem criminoso, não tem artista, nem nada disso. O poder das trevas que reina naquele lugar. O poder das trevas reina no inferno. Então, se você hoje não falar com a sua mãe, vai lá dar um abraço nela agora. Diga: mãe, me perdoa. Se você hoje não fala com o teu irmão, vai correndo lá. Jesus, ele começa a dizer, irmão Luciano, dizendo: reconcilie com o teu irmão, enquanto está no caminho com ele. Enquanto esse irmão que está vivo não te leva ao juiz, e o juiz te leva ao tribunal. Então Jesus está falando assim, ó, enquanto está vivo, vai lá. Porque no dia do juízo final, a pessoa morreu, você não conseguiu pedir perdão para ela, esse fato vai ser levado ao juízo. Se a Bíblia fala que aquele que aborrece seu irmão já é homicida, não compensa mesmo por causa de um cigarro, por causa de um pedacinho, um pouquinho de cachaça, uma pedra de crack, ou um prazer momentâneo com uma prostituta no motel, ou enganar. Não compensa, meus irmãos. São coisas passageiras, são coisas pequenas, são coisas insensatas que eu provei e eu vi que não vale nada. Mas quando o Espírito Santo nos faz essa democracia de poder, essa autoritária política, que eu sempre costumo dizer que o céu é uma política muito linda e muito centrada. Existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo agindo, tudo em ordem e excelência, é uma política de qualidade total, organizado, os coróis cantando no lugar certo, os anjos adorando no momento certo, os anjos de 6 asas sobrevoando o grande trono, que ali a Bíblia diz que o profeta viu no grande rio Eufrates. Nós vemos um Deus de excelência no céu, uma organização celestial. Obreiros que ficam mexendo no celular dentro da igreja. Inferno. Quando você mexe no celular e a palavra está ali sendo pregada, você está no celular, você está trocando a palavra de... Você gostaria de falar com o teu filho e teu filho tivesse tendo atenção em outra coisa? Rebeldia. Jesus falava, esse é o espírito da rebeldia. Pastores que tiram selfie no altar, que ficam tirando selfie no altar, inferno também. Está desonrando o altar do Senhor. Você que está lá atrás, Deus revelou para mim, Deus me mostrou. Você tem certeza realmente que foi Deus que te mostrou? É muito sério. Ai do povo, ai dos profetas que falam coisas que eu não falei. Então estou dando somente uma ênfase sobre o inferno. E vou falar um pouquinho dele para encerrar, porque o Senhor está me limitando. Aquele lugar é um lugar que você nunca mais vai sair. Lá não tem Facebook, lá não tem Instagram, lá não tem nada disso. Não compensa, igreja do Senhor Jesus. Salve a alma de vocês. É um aviso que eu dou a vocês. Salve-se. Aquele rico e aquele Lázaro. A Bíblia menciona dizendo que o Lázaro todos os dias cheio de chagas amanhecia na porta do rico. O rico, não se importando, pegava e mandava o seu servo tirar aquele pobre Lázaro da sua porta. Então morreu os dois. O rico foi para o seio de Abraão. Desculpa, o rico foi para o inferno. E Lázaro, o pobre, foi para o seio de Abraão. E lembrando bem que Paulo escreve sobre os dois. Muitos tinham tudo na terra e não tinham nada. Outros não tinham nada, mas tinham tudo. Aquele rico pedia para que Lázaro olhasse um pouquinho disso aqui, ó, saliva, e desse a ele para saciar a tua sede. Acordem enquanto é tempo. Não vão para aquele lugar. Se salvem-se. Deus não quer te mandar para lá. Deus quer te salvar. Deus não ama. Não tem prazer na morte do pecador, e nem tampouco que vão para o inferno.
Ele quer que você se salve. Ele quer que você se salve. Esses pastores mentirosos, esses obreirinhos que ficam fazendo a obra de Deus e masturbando. Você, seu canalha, seu patife, e tenha a vergonha de pegar o microfone na mão no culto à noite. Você está sendo marcado pela ira de Deus. Os que estão aqui nessa live gritando, prega a Bíblia, é os que fazem. Estão assustados, atormentados pelas palavras. Porque cabe a eles, que se eles morrerem hoje, isso cabe a eles. Por isso que se revoltam. Por isso que eu peço a vocês, antes que seja tarde demais, o sino, Jesus está às portas. E Jesus requer de vocês um novo recomeço, pois o tempo do fim está próximo. E a igreja precisa estar na presença do Espírito Santo. Vamos ouvir. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aleluia, Jesus. Então, igreja, o que adianta ter tudo? O único caminho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Não existe outro. Para onde está indo a nossa alma? Eu estava quase à morte, meus irmãos. Então Jesus, com sua mão poderosa, me ergueu novamente. E hoje dentro de mim me tenho paz. Eu tenho quem confiar. Vocês não podem deixar a única oportunidade que vocês têm ir embora. Pede socorro para Deus. Pede para o Senhor interpretar um pouquinho, fazer com que vocês interpretem a palavra dele, para que vocês ganhem conhecimento, para que vocês ganhem juízo, para que vocês ganhem os talentos de sabedoria, para que vocês não errem mais. Se preparem, meus irmãos. A morte vai vir te encontrar. A morte está vindo te encontrar. E tenha Jesus para vencer a morte. Jovens que ficam namorando fora do casamento, beijando dentro da igreja, falando que é namoro cristão, que beijam, mas não transam, mas só beijam. É prostituição. Jesus está esperando vocês tomarem providência. Peça para o Senhor te lapidar nesta noite. Peça para Deus colocar um balde de sangue, o sangue celestial, aquele que derramou com virtude, e limpar a tua vida.
E pedir para Deus separar os seus falsos amigos que te vai na tua casa, te ligam no WhatsApp para fazer bebês, cheirar, transar e fazer coisas terríveis. A doutrina do Senhor é a mesma doutrina. Santificação. Igreja, parem de falar, meus irmãos, mal do seu próximo. Se alguém falar de você, irmã lá, você viu, irmã, não quero falar, vamos orar por ela. Chora com os que choram, meus irmãos. Mostra misericórdia, bondade. Saiam do inferno enquanto é tempo. Porque o dia que você cair lá, você vai gritar de dor todos os dias. Não é Facebook, não é Instagram, não há uma cama para você dormir. Não é tormento de noite, igreja. É assustador aquele lugar, igreja. Ninguém, homem nenhum, suporta aquele lugar. E vocês brincando que Deus falou, Deus me revelou. Eu vi um anjo e não viu coisa nenhuma. Eu vi um anjo ali na porta e não viu nada. Parem de mentir para se autopromover, para que as pessoas aplaudem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pare de interpretar línguas, se naquelas línguas não foi aquilo que Deus foi interpretado. Não fazem isso com o mistério de Cristo, que foi tão lindo, tão poderoso, através do Santo Estevão, através das viagens de Paulo, chegamos até aqui. Sangue nas mãos, virtude no coração, poder no Espírito. Foi assim que a igreja chegou aqui. Se salve-se. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Pois o que é de vir virá. O que é de vir virá. E não tardará. Saem do sexo desregrado, da mentira, do adultério, da fornicação. Saem agora. Peça ao Senhor dar entendimento, para que vocês consigam suportar tudo. Pare de usar essa calça colada, irmã, mostrando a bunda na igreja, matando as vidas. Os homens que vão ouvir a palavra estão vendo a carne, o seu rebolado, o seu salto alto, irmão. Essa maquiagem na cara, para quê? Essa cara, essa cara vai virar pó, a barata vai entrar dentro do seu nariz, vai sair pela sua boca naquele sepulcro. Para que ficar bonita para o homem? Para quê? Para que ficar bonita para um homem e feia para Deus? O que adianta, meus irmãos? Ganhamos o mundo inteiro e perdemos a nossa alma. Elogios mundanos, coisas pequenas, rabisco da terra, somos rabisco da terra. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem enquanto é tempo. Se arrependam-se, pois a hora é chegada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Entrai pelo caminho estreito, que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. E muitos entrarão por ele. Rabassuri Candarabagai. Grande é o Senhor da glória. Oh, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Rabadarabassuri de Candarabagai. Ribanduri de Canderaba sobre Candarabagai. Oh, Ramandai, a mão do Senhor está sobre nós, irmão Luciano. Eita, Candara Cinta, Luciano, que gloriosa mão. Eita, glória a Deus. Olha a mão do Senhor sobre nós esta noite. Ri, Rabanduri, Candaraba sobre Candarabagai. Rabanduri, Candaraba sobre Candarabaia. Olha a mão do Senhor, irmão Luciano. Olha que a mão protetora do Senhor está sobre nós. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Rabandarabagai, Oriandaraba Subriandarabagai, Rebudri, Candaraba Sebenarabai, Rebahassia. Olha que Ramandara sobre Candarai, Ribikiti Candaraba sobre Candarai.
Ai, que glória, que glória, que glória! Sobre a cande, Santo teu nome, Jesus. oh, que glória, que glória, que glória, que glória, que glória! Nos perdemos, ó Pai, no caminho, mas o Senhor nos encontrou, meu Deus. Olha a mão, Senhor, olha que mão tremenda. Luciano, que mão tremenda. Eita glória a Deus. Eu creio, aleluia. Eita glória a Deus. Digno é o Cordeiro. Oh, Jesus maravilhoso. Que mão gloriosa. Aleluia. Que mão assim, eu vi aquela mão cobrindo nós três assim, ó. Aquele manto, Luciano, assim, aquela mão esticada. Você sentiu? Senti, eu tô tremendo. Você sentiu uma mão? Eu tô todo tremendo assim, eu sinto a presença de Deus grandiosamente, meus irmãos, aqui. A presença de Deus aqui tá Eita, tremenda. glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Sentiu, Lu? A mão do Senhor, Lu? Eu estou sentindo. Tá sentindo? Luciano tá chorando lá. Oh, glória, glória, sim, meu Deus! Que coisa tremenda, meus irmãos. Que proteção é essa que está sobre nós? Eita, glória a Deus. Que coisa Oh, meu gloriosa. Deus, senti você. Meu Deus, meus irmãos, estamos sentindo aqui a coisa grandiosa. Se a gente sumir é que a gente foi arrebatado, Meu irmãos. Deus, tremendo. Em nome de Jesus. Obrigado. Aonde tem a verdade, Luciano, ele se encontra. Aleluia. Foi assim que ele disse para mim, filho. Aonde tu pregares a verdade, eu estarei ali. Aleluia. Glórias a Deus. A mão veio, Luciano. Ela cobriu como se fosse nós três estávamos debaixo da mão dela. É um manto branco assim, ficou assim a mão. Aleluia. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Presença gloriosa que eu senti, eu tô tremendo até agora, meu Deus do céu. Olha minha mão. Igreja. Mostra fazer o Olha a mão do irmão. Tremendo, tremendo. Desde o meio da live, tá tremendo e não para. Olha isso. Luciano falando em línguas. Luciano falar em línguas tem que sentir muito. Igreja do Senhor Jesus. Que coisa tremenda. Aleluia. A nossa história não acaba aqui. Aleluia. A nossa história começa aqui. Sejam fortes. Sejam autênticos. E usem o amor como escudo da fé. Amem, perdoem. Se abraçam. Chora com os que choram. Abraça o mendigo e diz para ele que ele é uma alma linda e maravilhosa. Fala para o mundo inteiro ouvir que você é servo do rei Altíssimo, que você está pronto para abraçar a causa do necessitado. Faça um juízo e justiça. Encontra se pode fazer. Vamos, igreja. Santifique-se e fuja do tormento eterno. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E que vocês possam receber o Senhor em vossas casas. E que você possa comentar aqui embaixo e me compartilhar essa live gloriosa, onde Deus nos alertou nessa noite gloriosa. Amém? Que saudade temos. Os três da lembrança. Nós vamos para o céu. O céu, o lugar onde o Senhor nos preparou. Daqueles que já partiram. Aqueles que já foram para Deus. Que Deus abençoe. O irmão vai falar um pouquinho da live. O que achou, irmão? Meus irmãos, a presença de Deus aqui foi gloriosa. Pela graça do Espírito Santo de Deus aqui presente, a gente realmente sentiu a presença de Deus mais ou menos de uns 5 minutos pra frente. Eu já fiquei tremendo todo e todo arrepiado. Mal podia segurar o carregador do celular aqui na minha mão. Tamanha a presença de Deus que a gente estava sentindo aqui, meus irmãos. Meus irmãos, creiam em Deus. Jesus, Ele é verdadeiro. As suas promessas são verdadeiras. A promessa que Ele lançou sobre a minha vida e sobre a sua vida é verdadeira. A gente vai se ver ainda no céu. Eu acredito em cada um de vocês e eu amo cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu creio.
Outra glória. Lá verei. Pedro, Tiago, João. Vem aqui, moça. Vem aqui, despedir do povo. Lá verei. Estamos chorando bastante aqui. O meu amigo Paulo. Glória a Deus, igreja. Como é bom, meus irmãos, sentir o que nós sentimos aqui nesta noite. Vale a pena ser fiel, meus irmãos. É inexplicável. Deus me renovou nesta noite. Senti o renovo dos céus neste lugar por uma palavra. A palavra que desce dos céus, a verdade, na essência do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, é impagável. Amém? Deus nos renovou, falamos em línguas. Deus desceu, bradou aqui. Estamos em 3 pessoas, meus irmãos, neste lugar. E eu tenho certeza que você sentiu na sua casa aí também. Vale a pena ser fiel. Valeu a pena esperar por esse momento, irmãos. Deus me segurou até aqui, meus irmãos. Eu esperei por esse momento e ele aconteceu, aleluia. O Senhor é fiel, igreja. Deus é fiel, igreja. Lute pela sua salvação, pela santificação da sua alma. Não deixe isso morrer por nada. Não se dobre a este mundo. Não se dobre à luxúria desse mundo, a imundícia, o lixo que é este mundo que está acabando, meus irmãos. Nós vamos embora daqui, meus irmãos. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que são os 2 mandamentos que Jesus deixou. Esses 2 mandamentos, meus irmãos, eles superam toda a Bíblia. Entenda que Jesus é o nosso Salvador. Vamos embora daqui. Que Deus abençoe vocês. Momento impagável. E quero compartilhar, dividir e compartilhar com vocês este momento. Lute, não desista. Você é especial. Nós te amamos, tá bom, igreja? Deus abençoe. Eita! Mas eu quero ver meu mestre amado e amá-lo de todo meu coração. Lá verei, igreja! Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e Isaac. Grande abraço, igreja. Comentem, você que vai morar no céu, comenta. Só quem vai morar no céu vai comentar e compartilhar, hein? Só quem vai comentar no céu. Pai, Senhor!